Bom, vamos lá, vamos começando aí para a gente não perder tempo, que a uma hora passa voando, Passa que rápido. a gente não vai nem sentir ela passando, quando a gente vê já tá faltando 2 minutos para acabar. Pois é. Só dar um recado pro pessoal que a live vai estar disponível no YouTube, né, a partir de amanhã, depois do horário do almoço. O link para o canal tá lá na bio, para quem quiser assistir, não conseguir ficar até o final, ou para quem quiser assistir as lives que a gente já fez até aqui, que não são poucas, são muitas. É. E a próxima live, né, a live da terça que vem é com a Luísa. Ela vai receber a Sandra. A Sandra, ela é consultora e especialista em gestão da mudança na Sodexo. E elas vão conversar um pouquinho sobre gestão da mudança em projetos, que é um tema bem legal, né? Gestão da mudança, acho que é um tema muito relevante, principalmente para quem trabalha com mudança cultural, né? E ainda é um tema um pouco jogado de lado, né? Não muito discutido aí dentro das empresas. Então, não percam que vai ser bem bacana. Bom, tô aqui com a minha convidada super especial e internacional. Geandra, se apresenta aí pro pessoal, fala um pouquinho de você, da sua carreira, da sua trajetória e conta pra gente aonde que você tá. Bom, boa noite, pessoal. Estou aqui passando um tempo no Canadá, quase voltando para o Brasil, fazendo uma parte do meu doutorado. Sou engenheira de produção, de formação, graduação, mestrado, e agora estou no doutorado, nessa empreitada aí, na engenharia de produção também. Trabalhei um pouco com indústria, em implementação de Lean, e trabalhei também a implementação de Lean em hospitais. E hoje dei aula na engenharia de produção também. Gosto muito de ser professora. E hoje eu estou no doutorado fazendo pesquisas nessa área de Lean, mais especificamente trabalhando, integrando Lean às questões ambientais. Legal. E aí me conta, para a gente começar o nosso papo falando de Lean Green, né? Que eu acho que com certeza, assim como para mim, deve ter despertado o interesse e a curiosidade de muita gente, né? Que trabalha com Lean e quem não trabalha também com Lean. É, de onde veio, assim, de onde veio essa ideia, de onde começou esse movimento, por que escrever uma tese falando de Lean Green, que é um assunto tão pouco falado, né, tão pouco visto aí no dia a dia. De onde veio essa inspiração? Como que você começou a pensar Lean Green? Então, na verdade, foi assim: eu gostava muito dessa área de sustentabilidade, tinha trabalhado com Lean em estágio na graduação. E quando eu fui prestar mestrado, eu tentei entrar na área de sustentabilidade e engenharia de produção. E eu passei e o meu professor propôs um projeto para mim, Lean Green, que a faculdade estava numa parceria com a Embraer, de um projeto que a Embraer queria integrar as duas coisas no sistema dela de gestão. E envolveu eu e mais alguns alunos de mestrado, um aluno de doutorado, e colocaram a gente nesse projeto Lean Green. Então, foi uma coisa que meio que eu gostava de Lean, já tinha trabalhado um pouquinho, mas eu estava pensando em pesquisar mais a questão de sustentabilidade nos sistemas produtivos. E aí acabou dando certo de cair Casando, né? assim essa questão Lean Green. Legal, aquelas coisas que acontecem na vida que a gente não espera e que mostram um caminho, né, pra gente que acaba que a gente gosta e começa a percorrer ele, né, sem nem ter tido, na verdade, a ideia inicial, né? Sim, sim, meu projeto, por exemplo, meu projeto para entrar no mestrado foi ecodesign, não tinha nada a ver com Lean, era projeto de produto. Mas aí acabei caindo em gestão de operações, Lean e Green, e hoje eu sou apaixonada pelo tema. Legal. E explica um pouco para a gente, né, o que que é o conceito de Lean Green, porque o Lean, acho que a galera que está aí, né, conversando, ou assistindo a gente,
já viu aqui várias vezes a gente falando do Lean, né? Enfim, que surgiu na Toyota, que é uma filosofia e que tem o olhar ali de eliminação de desperdício e tudo mais. E o que é de fato o Lean Green, né? Qual é a diferença ou o que mudou, né, no formato, na visão, para você conseguir aplicar e trazer esse olhar para a sustentabilidade, para o meio ambiente? Bom, na verdade, esse termo Lean Green, ele está sendo ainda começando a ser utilizado na literatura de Lean, na literatura de Green, especificamente. Mas o conceito de Green, na verdade, são práticas, né, voltadas aí para a manufatura, a gente chama de Green Manufacturing, que buscam a redução dos impactos ambientais gerados tanto pelos produtos, como ecodesign, né, produtos mais sustentáveis, quanto para processo, produção mais limpa, conceito de ciclo de vida. Então, esse conjunto de práticas a gente chama de Green Manufacturing. E aí alguns autores, o primeiro estudo foi lá em 1990, foi em 1996, se a gente for pensar, né, no tempo recente e vem crescendo, que falam que o Lean ele ajuda a redução dos impactos ambientais, o Lean ele é green, e alguns autores falam, não, o Lean ele ajuda, mas a gente precisa pegar um pouco desses conceitos, dessas práticas green e integrar ao Lean. Então, o Lean facilita eu incluir o green, mas eu preciso estar pegando esses outros conceitos, outras práticas para integrar, e aí essa integração passaria a ser chamada Lean Green, né? Esse conceito seria essa integração dos Entendi. dois. Entendi. E então, assim, de maneira prática, né, a gente pode falar que o Lean Green ele é um olhar, né, de eliminação de desperdício, um olhar com viés ali, né, também da pessoa, né? Eu lembro que a gente conversou e você falou isso também e me chamou a atenção. Porque quando a gente fala de meio ambiente, sustentabilidade, verde, a gente pensa muito, né, no meio ambiente físico, né? Mas a gente não olha tanto para a pessoa. E é bacana, porque o Lean acaba trazendo também muito essa visão da pessoa, né? Do ser humano ali no meio daquele processo. Então, seria basicamente o Lean aplicado a um olhar de sustentabilidade, meio ambiente. E aí, isso pode acontecer de forma integrada com um sistema de gestão, por exemplo, né, ambiental que já aconteça, tipo, sei lá, agora eu estou viajando, tipo uma ISO 14000 aí da vida, e pode ser complemento, ou você pode, enfim, pegar ferramentas, pegar a estratégia, um pouco da visão e aplicar sozinho ali dentro de uma área de meio ambiente, enfim. É, é, é flexível assim, ou existe um modelo, existe um formato melhor assim para aplicar isso, de acordo aí com as tuas pesquisas, com a tua experiência? Então, é uma coisa interessante que é, a gente tem, né, para a implantação de sistemas de gestão ambiental, a ISO 14001, que ela é um roteiro pronto que dá as etapas e tudo. O Lean, se a gente for pegar, a gente não tem um organismo certificador que fala, ó, você tem que Uhum. implementar assim, assado. Vai, né? A gente segue alguns parâmetros básicos de implementação de Lean, mas a gente não tem uma norma. Então, o Lean ele acaba sendo mais flexível e adaptável à realidade de cada empresa. O Lean, quando a gente fala no Lean Green, nessa integração, de maneira prática, o Lean seria um bom pano de fundo, uma boa, a gente costuma dizer, o Lean é uma estrutura catalisadora do Green. Por conta da cultura de melhoria contínua, né, de a gente ter essa cultura de melhoria contínua e de redução de desperdícios, o Lean ele facilita eu incluir essa busca pela ecoeficiência, redução de impactos ambientais. A gente costuma até Legal. falar, tem alguns estudos, alguns guias que falam, né, do desperdício ambiental como um outro desperdício do Lean. E outros que trazem, por exemplo, o desperdício do Lean e os impactos ambientais que eles geram. Então, se eu reduzir os desperdícios do Lean, eu já vou estar melhorando
os desperdícios os impactos ambientais. Legal. Antes de eu falar disso que você acabou de falar, né, dos desperdícios linkados ao tipo de impacto que ele pode gerar, que eu estou até com um artigo aberto aqui falando exatamente sobre isso, que eu achei muito legal. É, Me fala uma outra coisa. Não existe ou não existe literaturas, enfim, livros, artigos, sei lá, material para a gente poder estudar mais essa parte do Lean Green, ou ainda é muito deficiente de conteúdo para quem quer se aprofundar, enfim, quem quer estudar um pouco mais? Olha, conteúdos teóricos, eu posso considerar assim, que já tem bastante coisa, sabe? Até tem um guia de 2013 do Instituto de Meio Ambiente dos Estados Unidos, que ele traz um conjunto de ferramentas para aplicar Lean e Green, né? Seria Lean Green, conjunto de ferramentas, né? Traduzindo para o português. Uhum, Então já tem bastante coisa. A gente vê algumas empresas tentando fazer isso, igual eu comentei do projeto que a gente começou na Embraer, a gente fez estudo de caso na 3M. Então, empresas que buscam, tenham práticas de redução de impactos ambientais e já tem o Lean, então buscando colocar isso tudo dentro do seu sistema de gestão para que não sejam coisas separadas. Porque muitas vezes um sistema de gestão, uma prática ou outra pode entrar em conflito. Então, a partir do momento uhum, que a gente tem essas duas coisas integradas, elas passam a conversar e otimizar os resultados. E conforme até a uhum. gente estava conversando, né, muitas empresas melhoram os seus, poderiam estar medindo os resultados ambientais em detrimento das reduções dos desperdícios feitos pelo Lean, mas elas não medem isso. Então, muitas vezes elas estão deixando de mostrar, né, de mostrar o valor disso para o seu cliente, né, e para mensurar que ela está evoluindo em um aspecto ambiental também. Sim, eu achei isso muito legal, né? Porque eu, por exemplo, nunca tinha parado para pensar, né? Eu sempre trabalhei com Lean, com a visão muito produtiva, de processo, né? Enfim, de eliminação de desperdício na fonte, voltando muito ali para um impacto financeiro, para um custo, né, dentro da empresa. E sempre com o objetivo de atender a uma necessidade de um cliente, né? E de ser mais competitivo também com aquilo. Mas eu nunca tinha parado para pensar que, cara, faz todo sentido, né? Tudo que a gente elimina de desperdício na linha de produção, né? Voltado ali para qualquer tipo de recurso que a gente otimize, né? Que a gente diminua o consumo ou o desperdício, a gente está impactando, né? Meio que talvez indiretamente, né? Ou diretamente, sei lá, mas a gente está impactando o meio ambiente, né? Acho que eu li algumas coisas falando muito assim, que a gente não tem essa visão. A gente bate muito na tecla, quem trabalha com link, a gente precisa ter visão holística, né? Mas você vê que a visão holística ainda tem que ser muito mais ampla do que a gente acha que é, né? E esse ponto me chamou muita atenção, porque eu sempre bato muito nessa tecla também que a gente tem que olhar o todo, a gente tem que olhar o sistema, mas eu nunca tinha parado para olhar com esse viés de sustentabilidade, de cara, se eu reduzir sei lá, se eu reduzir um tempo de setup, o que eu posso estar impactando de forma positiva no meio ambiente, sabe? Eu nunca tinha parado para criar esses links. E talvez seja isso que aconteça muito nas empresas, né? As pessoas, elas fazem, elas eliminam desperdício, elas utilizam diversas ferramentas, mas elas não enxergam o impacto positivo que isso pode estar causando, né? Enfim, na empresa se tornar mais sustentável em relação aos seus processos e aos seus produtos. Talvez seja isso que falta, né? Acender essa luzinha, esse alerta, para que as pessoas comecem a entender que, cara, não é uma coisa que elas vão ter que começar do zero, né? Porque se você já tem Lean, se você já trabalha com Lean, indiretamente você já está pensando no meio ambiente, você está impactando positivamente o meio ambiente, né? É a mesma visão que você tem ou eu estou falando besteira? Então, assim,
eu falo que é 90% disso, que Lean é quase green. Eu costumo falar assim, que é quase green. Só que por que que não é green? Porque as pessoas ainda não têm essa visão, não conseguem enxergar isso aí. Só que eu acho que isso ainda não acontece porque eu acho que está num processo de transição da questão do valor, né? A gente estava comentando essa transição na perspectiva de valor do cliente. Que lá, quando surgiu o carro, o valor do cliente era principal, era custo. Então, as empresas focavam somente em custo. Aí veio a Toyota com a proposta de mais qualidade, que o cliente começou a exigir mais qualidade, variedade no produto. E hoje, a perspectiva de valor está mudando, né? Hoje, os clientes, assim, as pessoas que podem pagar um pouco mais e prezam pelo meio ambiente, já estão buscando produtos ou empresas que tenham processos mais ambientalmente sustentáveis. A gente hoje até mesmo recebi um artigo interessante que falava os índices da Bolsa de Valores, índices que medem as práticas ambientais e de sustentabilidade das empresas. Então, isso passa a ser um valor. E qual que é a primeira premissa do Lean, né? A primeira premissa do Lean é agregar valor e entregar valor para o cliente. Então, a partir do momento que o cliente, que isso é valor para o cliente, o Lean, ele teria que estar enxergando, teria que estar medindo quanto que isso está gerando, né, de ganhos e redução, né, de impacto ambiental. Uhum. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Só que, como ainda as pessoas não enxergam, elas não estão medindo esses ganhos. Sim. E é isso, assim, o que eu acho que está faltando e que eu me coloco também nesse lugar é a consciência, né? É tomar consciência de que a gente fazendo, eliminando o desperdício, a gente usando o Lean de fato como ele deve ser, a gente está impactando, né? E se a gente está impactando, por que não medir para a gente entender o quanto é esse impacto e aí a gente começar, né, a partir da medição, porque a gente só melhora quando a gente mede, né, a partir da medição, a gente fazer mais ainda para melhorar aqueles indicadores, né, que para mim é isso, é a consciência. Eu acho que quem trabalha com linha ainda não despertou esse olhar, ainda não despertou essa consciência de que, cara, tudo que a gente faz a gente está impactando, né? Seja positivo ou negativamente. Então, pô, se a gente tem uma prática lean, se a gente olha os nossos processos com viés de desperdício, se a gente usa ferramentas de melhoria contínua para estar sempre melhorando o nosso processo e sendo mais enxuto, mais eficiente, né? Cara, por que não, né? Medir esse impacto e aí a gente começar a rodar kaizens, a rodar melhorias em cima daquele indicador, né? E aí vem minha pergunta para você. Quais são, assim, os indicadores que você vê aí que fazem sentido? Imagina que eu, por exemplo, eu trabalho lá na Globo, eu não olho nada para isso e, pô, eu faço Lean. Como que eu posso começar, sabe? Por onde começar? Quais são os indicadores? Para onde tem que ir o meu olhar nesse primeiro momento? Porque eu entendo muito pouco, né, dessa parte de sustentabilidade, de meio ambiente. Me importo muito com isso. E como que eu posso começar a tomar a consciência e começar a mudar o meu olhar para entender o impacto que eu estou causando nesses indicadores que talvez ainda nem sejam medidos, né? Uhum. Eu acho que a sua pergunta vai muito que a Carol está falando aí. Um beijo para Carol. Carol é advogada ambiental e a gente já trocou uma ideia sobre isso e ele está perguntando mais ou menos nesse sentido. E eu Legal. acho que é muito relacionado ao que você comentou sobre mensurar, né? O que eu não meço, eu não consigo melhorar. Então, eu acho que talvez, assim, vamos por uma empresa, você falou da Globo, que é uma empresa mais voltada para office, né? A gente não tem tanto o processo de manufatura, transformação de Nem materiais. tanto, hein? Nem Nem tanto, tanto, hein? nem tanto. Porque assim, eu costumo falar que a Globo, né, a área que eu trabalho, ela é basicamente uma construção civil.
Porque a gente constrói cidade cenográfica, a gente constrói cenário, né? Então a gente atua como se fosse uma mini construção civil. Então, cara, a gente gera muito resíduo, muito resíduo. Ah, legal. É, eu não sabia que era voltado aí para essa construção de cenários. Bacana, porque eu tenho visto muito artigos relacionados à construção civil, Legal. aos desperdícios de materiais, é, como que nessa gestão Lean, evitar movimentação, tudo isso vai gerar economia de materiais, etc. É, bom, voltando à pergunta, como começar, né? Primeiro, medir. Né? Quando a gente vai num projeto Lean, primeira coisa, você vai concordar ou complementar um pouquinho, é a gente mensurar e entender o processo. No caso, com esse olhar ambiental, quais são as principais perdas no meu processo? O que de materiais, o que está saindo desse processo que não está sendo transformado, né? Então, e muita coisa que é do Lean, né? Com relação, por exemplo, à movimentação, que a gente já tem esse olhar quando a gente vai implementar Lean, movimentação, é, desperdício de materiais, ou máquina parada, Superprodução, superprodução, máquina parada sem estar sendo utilizada, que eu estou gastando energia, todo o superprodução, retrabalho, né, que a todo gente tem. retrabalho, defeitos, aí vai acarretar consumo de energia e materiais para, né, retrabalhar e produtos que a gente tem que refugar, né? Então, eu acho que é mensurar. É, a gente tentar pelo menos eleger aí dois aspectos ambientais, consumo de materiais, que seria mais fácil de medir, consumo de energia. Medição ainda é um gap, ainda é uma dificuldade que as empresas têm de medir, por exemplo, emissões. Emissões, muitas vezes é difícil você mensurar máquina por máquina ou processo por processo. Mas eu Uhum. acredito que, começando com o consumo de materiais, o consumo de energia de algumas máquinas, consumo de água, tem coisas que a gente já consegue ter indicadores disso. Então, eu acho que a gente começando a mensurar. E qual ferramenta que a gente poderia utilizar para isso? Então, hoje a gente tem o VSM, que é o mapa de fluxo de valor do Lean, que ele pode ser adaptado, complementado com os aspectos ambientais. Então, assim como a gente mede tempo de setup e eficiência de máquina, por que não a gente não passar a medir quanto que cada processo consome de materiais, ou quanto eu estou gerando de lixo de cada processo? E a partir dessas medições, a gente pensar em melhorias. Acho que é Sim. mais ou menos por aí. E aí eu pensei aqui agora, né? Acabou de vir na cabeça. E aí talvez todo esse movimento agora também de indústria 4.0, né, consiga impactar também positivamente nisso, né? Porque quando a gente tem automação, a gente consegue medir, né, mais fácil, a gente consegue ter um controle maior daquele processo, ao contrário de um processo mais manual, né? Então, a gente ainda pode ganhar, né? As empresas que já estão com esse movimento aí de 4.0 ainda pode ter esse plus aí, né? De conseguir de forma muito mais fácil fazer a mensuração dessas informações. Você tem visto esse tipo de movimento acontecer no sentido de que as empresas que você mais tem visto usar o conceito de Lean Green já são indústrias que estão voltadas mais para o 4.0 ou você ainda não viu nenhuma relação entre uma coisa e outra? Olha, eu não consigo, eu não vi ainda empresa 4.0 linkando isso, mas tem algumas empresas, alguns estudos que falam justamente disso, da indústria usar a tecnologia, hoje a indústria 4.0, para integrar essas informações. Porque a partir do momento que eu estou pensando em meio ambiente, eu tenho que pensar não só na minha empresa, eu tenho que pensar em toda a cadeia. Quando eu Uhum. falo em envolver toda a cadeia produtiva, eu preciso de informações de toda essa cadeia. E como que eu vou conseguir isso, né? Então, a indústria 4.0, ela vem aí como uma integração das informações. E aí, a partir do momento que eu tenho informações de
de toda a minha cadeia, do meu fornecedor, do meu cliente, a gente começa a pensar desde a extração do produto até a entrega final. A gente consegue mapear tudo isso e também pensar em melhorias de ponta a ponta, né? Assim como o Lean pensa em envolver os seus fornecedores para melhorar toda a cadeia, conseguir aplicar um just-in-time, melhorar, né, todo o lead time do produto, para melhorar todos os impactos em todo o ciclo de vida, essas informações são essenciais. Então, a indústria 4.0, eu vejo que é uma ferramenta para medição essencial. Tem até VSM 4.0, né? De fluxo de valor 4.0 já também, pensando justamente nisso, nessa integração da cadeia para a gente ter esses ganhos, né, de compartilhamento de informações e a gente tomar decisões mais consistente e mais alinhada com a cadeia produtiva. Sim, decisões conscientes, né? Eu acho que ainda falta um pouco da consciência. Quando a gente usa a palavra consciência, a gente fala, consciência ambiental e tal, mas é isso, né? A gente faz várias coisas, a gente tem várias atitudes no nosso dia a dia, seja dentro da empresa, com linha, ou seja na nossa vida pessoal, que a gente faz, a gente impacta, mas a gente não toma consciência, né, daquilo. E acaba que passa e a gente não enxerga, né, o valor que aquilo está gerando para a gente, enfim, para os vizinhos ou para quem quer que seja, né? E aí você vê que tudo se conecta, né? Uma coisa que a gente fala muito aqui, eu e a Lu, é a conexão entre as coisas, porque as pessoas tendem a causar brigas, né, entre as coisas. Então, o Lean e o ágil vai um contra o outro. O que é melhor, Lean ou Six Sigma? E as pessoas começam a criar umas batalhas que não existem, né? E aí me chama muita atenção isso que você falou, né? Porque, cara, no Lean a gente está olhando a cadeia como um todo. E quando a gente olha, por exemplo, uma norma, né, 14.000, que a gente está falando de uma coisa mais engessada, que tem um passo a passo, né, que diz ali exatamente o que você tem que fazer, tem que ter, enfim, você vê que uma das grandes preocupações da norma é justamente a análise de stakeholders, né, que é você olhar, né, o teu entorno e entender de que forma você impacta todas essas pessoas. E aí a norma nova, né, a 2015, diferente da anterior, ela traz isso muito forte, né? Não sei se você já leu ou já estudou as normas, mas elas trazem isso muito forte. Eu estudei mais especificamente a 9001, que é mais na minha área de qualidade. Mas elas trazem isso muito forte, né? Essa coisa do você saber exatamente qual é o impacto que você causa no seu stakeholder. E aí mudou, né? O stakeholder não é só mais o seu cliente. O stakeholder passou a ser o seu vizinho, né? Quem está ali do lado, a comunidade no entorno. Então, e quando eu começo a pensar nisso, eu começo a pensar muito na questão do impacto, né? Do impacto socioambiental também, não só do ambiental. Quando a gente fala de Lean Green, a gente também está com esse olhar da sociedade, do sócio, ou a gente está falando especificamente de meio ambiente? Aí é uma Muito, curiosidade mesmo. não, é muito, muito pertinente sua pergunta. Tem alguns estudos que trazem, fala green, mas traz todos os três pilares da sustentabilidade. Traz o social também. Mas, assim, minha pesquisa é focada no pilar ambiental e econômico. Mas essas pesquisas que trazem os três pilares da sustentabilidade, elas falam, né, que o Lean, ele, por valorizar muito as pessoas, por prezar pela segurança do trabalhador, por envolver o trabalhador, ele favorece, né, e ele melhora esse aspecto social. Só que não é uma coisa proposital no sentido assim, olha, eu quero melhorar. Eu acredito que ainda o social ele ainda é mais subjetivo, ele é mais difícil ainda de mensurar do que o ambiental. Mas ele alinha esse caráter de envolvimento dos trabalhadores, né? Até tem uma amiga acompanhando que trabalha com isso, com o envolvimento de trabalhadores, a Nayara, lá do Amazonas, que fala isso, né? Que o Lean, ele envolve seus trabalhadores na tomada de decisão, nas melhorias. Então, isso traz um aspecto, um caráter mais social para as operações. Mas ainda não é uma coisa que está descarada ou que está sendo buscada.
mas é falado sim. Só que eu Legal. acho que a partir do momento que a gente tem esse olhar de stakeholders, né, para toda a comunidade, aí a gente tem que pensar um pouco além, um pouco fora da caixinha, né? O que os meus processos estão gerando, né, para a comunidade que eu estou inserida, o impacto no meu fornecedor, no meu cliente final, né, Sim. nos meus parceiros. Faz muito sentido, né? Quando a gente abre o nosso olhar, né, e amplia isso. E, cara, e aí a gente começa a pirar, né? Porque a gente começa a abrir tanto o olhar que a gente começa a ver que o negócio não tem fim, né? O impacto que a gente causa, ele não se limita ao local onde a gente está, né? Ou somente a gente. Ele reflete em muito mais pessoas e áreas e coisas do que a gente imagina. E aí eu fico pensando, né, pô, as empresas, né, as empresas normalmente elas têm como objetivo lucro, então por que olhar o meio ambiente, né? O que que você enxerga de benefício para uma empresa, né? Não só no aspecto ambiental, né? Nele também, a gente sabe que é super importante, mas quais são os outros benefícios que você enxerga que uma empresa ela pode usufruir quando ela amplia o olhar dela para olhar não só os processos, diminuição de custo, enfim, isso, mas ela amplia e começa a olhar com um olhar mais sustentável, mais humano, enfim. Olha, assim, sendo bem sincera, as empresas hoje ainda as empresas que estão adotando práticas de redução de impactos ambientais, o que a gente tem lido é que os motivadores para isso ainda é questão relacionada a custo ou legislação, né? Esse tipo de pressão. Ou o concorrente adotou, então eu preciso adotar para ficar igual ao meu concorrente. Mas existe essa tendência, né, assim como a gente tem acompanhado países mais desenvolvidos, que, que estão mais fortes nessas questões, que muitas pessoas já estão percebendo que é preciso mudar as atitudes, mudar o padrão de consumo. Então, eu acho que os benefícios, a Carol está complementando aí, principalmente a imagem. Então, quando o meu cliente passa a associar a minha imagem a uma empresa que impacta negativamente ao meio ambiente, isso vai trazer uma redução de demanda a médio prazo, redução de demanda, redução de receita. Então, se eu tenho uma melhor imagem, eu posso aumentar a minha demanda. E fora, né, os riscos ambientais que a empresa pode estar sujeita. Então, a gente percebe, por exemplo, a indústria eletroeletrônica é uma indústria muito forte em adoção de práticas green, devido à questão dos resíduos sólidos. Então, por quê? Por conta de pressões legais, né? Mas a gente acredita que empresas que se anteciparem nessas questões, elas vão ter ganhos a médio e longo prazo, né? Por conta da mudança no perfil de consumo mesmo. Uhum, entendi. É, é complicado, né? Quando a gente começa a olhar, porque as empresas elas ainda não, acho que a grande maioria ainda não tomou a consciência, né, de que cada vez mais o olhar do cliente ele migra, né, para uma empresa que se preocupa mais, porque acho que as pessoas estão mais preocupadas com isso, né? A gente está vendo o tempo todo desastres ambientais, mudança climática, né? E a gente começa a se informar sobre tudo isso, né? Sobre o que está acontecendo, e a gente começa a tomar consciência e se importar um pouco mais. E aí a gente, né? Eu acho que a nossa geração, talvez a geração dos meus pais não se importem tanto com isso, mas eu acho que a minha geração e as gerações que estão vindo agora, elas estão cada vez mais se importando porque, cara, é sobrevivência, né? Se a gente não olhar para isso, se a gente não começar a se interessar mais por esse tema,
é a nossa sobrevivência que está em risco, né? Então, eu acho que é bem isso que você falou. O olhar das empresas precisa mudar. E a gente, né, profissional que trabalha com Lean, que faz a diferença, né, em termos de olhar de desperdício, a gente precisa tomar a consciência, né, cara, de que a gente impacta, de que a gente é parte importante desse processo e que a gente não pode se esconder, né? Se é uma coisa que você sabe que acontece, que você acredita, que você se importa, por que não, né? Começar a tomar consciência, olhar um pouco mais para esses indicadores, influenciar de forma positiva, né? A empresa onde você trabalha, a área onde você trabalha, né? A olhar um pouco mais com esse viés de sustentabilidade. E eu tô falando isso por mim mesmo, porque assim, eu tinha zero olhar para isso até te conhecer e entender um pouco mais do que era, né, o propósito do Lean Green e começar a tomar essa consciência de que, cara, como eu impacto nisso ou como eu posso impactar nisso, mas eu não sabia, né, ou eu não tinha consciência disso, né? Então, acho que fica a mensagem aí, né, para a galera que, assim como a Sim, gente trabalha com isso, de começar a abrir os olhos e a enxergar diferente, né? sim. E eu acho que o ponto que você tocou, né, que foi falado, é essa questão do indicador, né? A gente ter essa medição. É o ponto-chave aí para a gente começar a medir e despertar, né, nos nossos colaboradores para envolvê-los, né, nesse pensamento mais ambientalmente sustentável, é despertar isso, é começar a medir, ó, esse mês nós consumimos tanto de papelão, esse mês a gente consumiu muito menos, isso gera tanto de benefício, porque a sociedade já está enxergando essa queda de recursos. Então a gente está tendo queda nos recursos e precisa mudar o pensamento. A gente não tem outra escolha. Então, acho que se a gente começar, a empresa que começar a fazer isso, a gente mudar o nosso olhar, eu acho que tem muito resultado, assim, resultados que não precisam de investimento. Acho que isso é o mais legal. O que eu amo o Lean é que o Lean, para mim, o Lean é muito simples. Então, eu acho que tem muita coisa relacionada à redução de impactos ambientais que são pequenas atitudes que vão trazer grandes resultados. Com certeza. E aí, olhando para o outro lado, né? O que você, aí nos teus estudos, você identificou como as principais dificuldades ou barreiras para que as empresas comecem a criar essa consciência, criar esse olhar e fala, não só falar, né? Mas começar de fato a fazer alguma coisa sobre isso. Você fala quais são as principais dificuldades das empresas. Eu acho que muitas empresas têm como dificuldade duas coisas, que são muito dos mesmos, das mesmas barreiras quando eu falo na implementação de Lean. Comprometimento da alta direção. Eu acho que a gerência tem que comprar a ideia, entender que isso é importante, que é o primeiro ponto. Quando a gerência não compra a ideia, o negócio não acontece. É muito complicado. E quando eles enxergam como um custo. Quando essas práticas são enxergadas como um custo, muitas vezes as pessoas elas ficam receosas de adotar. Então, eu acho que tem que trabalhar nesse ponto de mudança de cultura, né? E eu costumo até falar que a primeira coisa para a mudança de cultura é a gente mudar um pouco as nossas práticas. E essas práticas se tornarem hábitos e esses hábitos virarem cultura, que depois de um tempo vira uma filosofia. Né? Então, eu acho que é muito naquilo que você falou. A gente tentar implementar, mas qual que é a principal dificuldade? A gente ter um apoio, né, de um bom patrocinador que vai motivar os colaboradores e o time comprar a ideia, né, que é importante a gente mudar de Sim. pensamento. E aí eu fiquei pensando aqui, né? Como que é o olhar dos profissionais, né, que trabalham com o meio ambiente, assim, em relação. Porque
eu pelo menos, não conheci nas empresas que eu passei nenhum profissional da área de meio ambiente falando sobre isso, né? Falando sobre Lean, falando sobre essa conexão e essa junção, esse olhar. Como que você tem enxergado esses profissionais, assim, em relação a todo esse novo movimento aí? É interessante e eu acho que isso seria outra barreira. E aí, complementando as barreiras, se a gente for pensar também na questão de ser mais uma coisa para as empresas estarem pensando. Então, por exemplo, assim, eu estou falando Lean, eu quero melhorar a qualidade, aí você chega, né, para o time Lean, vocês vão ter que melhorar meio ambiente. Nossa, mais uma coisa, né? Então, e a pessoa do Green não enxergar que ela pode estar fazendo parte das questões das operações. Então, assim, ainda as coisas estão separadas nas empresas por não ter esse olhar que as coisas não são separadas. Que a gente precisa, é tudo uma coisa só. Então, quando eu passo a enxergar, ter a visão de processos, né, é o que a gente tem muita dificuldade quando a gente vai implementar Lean. Porque as empresas têm costume de achar que cada um na sua caixinha. Ninguém se conversa. Então, é isso, às vezes acontece. O departamento de meio ambiente fica lá, isolado do departamento de produção. O departamento de produção não se conversam. E qual que é o objetivo? Então, a gente passar a pensar no objetivo. Qual é o objetivo da empresa? Quais são as metas estratégicas da empresa? Então, a gente ter a visão de processo. Que valor que eu quero entregar para o meu cliente? Então, quando a gente passa a focar em todo o fluxo de valor, pensando no cliente, a gente tem essa visão de processo. E quando a gente tem uma visão de processo, as duas coisas têm que se conversar. Então, mas isso é um gap muito grande que às vezes o pessoal de meio ambiente não entende as limitações, às vezes, da produção, e a produção não entende os requisitos que o meio ambiente precisa entregar. Então, as empresas maiores estão tentando integrar para não ter esses conflitos, né? Ou para conflitos sempre vai ter, mas para solucionar, né, encontrar a Minimizar, solução né? ótima, minimizar esses conflitos. Perfeito. E assim, eu acho que talvez um bom começo, né, de tudo isso que a gente falou até agora, para enfrentar essas barreiras que você falou, né, da cultura, principalmente, né? Acho que o patrocínio, a alta liderança, a gente não tem muito como influenciar, né? É ou não é, a gente é binário. Mas eu acho que essa questão da cultura, acho que a gente consegue influenciar positivamente no sentido de que, cara, se a empresa vê aquilo, por exemplo, como um custo, ou ela vê aquilo como mais um tema no qual ela precisa se preocupar, acho que facilmente a gente quebra isso, né? Quando, pô, não é mais um tema, porque normalmente as empresas têm uma área ambiental, então de alguma forma elas já começaram a pensar nisso, né? Por mais inicial que seja, elas já começaram a olhar, mas a questão do custo, do extra, cara, a gente prova o contrário, né? Trabalhando com o Lean na produção, por exemplo, né? E aí eu até li aqui em alguns artigos falando que o mundo ideal era que a área de produção tivesse metas compartilhadas com a área, né, ambiental da empresa, para que juntas elas fizessem uma entrega, né? Porque uma não deveria existir, acho que não é nem existir a palavra, né? Mas acho que elas não deveriam andar caminhos diferentes, né? Não deveriam trilhar caminhos diferentes, elas deveriam pensar em conjunto. E aí, quando a gente olha, né, para dentro de uma produção e a gente olha com o olhar de meio ambiente, a gente não vai gerar custo normalmente, né? A gente vai, na verdade, gerar economia, porque, cara, se eu reduzo o retrabalho, se eu reduzo o número de produtos defeituosos, se eu olho com viés dos 7 desperdícios, e aí até falando aqui do artigo que está aberto, ele fala, se eu olho para retrabalho, eu estou reduzindo a matéria-prima consumida na fabricação do produto defeituoso. Ele fala, né, os componentes defeituosos vão requerer uma reciclagem ou um processo de eliminação. Então,
é mais um impacto. Eu preciso de mais espaço, né, para poder retrabalhar aquilo que eu não fiz certo da primeira vez. Aí ele fala da espera, né, do fim do estoque, ele fala do potencial estrago de materiais, danos em componentes causados por desperdícios. Aí ele vem pela superprodução, falando, cara, de produtos extras que podem se deteriorar com o tempo, se tornar obsoleto, porque a gente produziu demais e não vai conseguir vender. E aí a gente pode falar muito disso com produtos que têm validade, né? Acho que tem um impacto muito grande nisso. Às vezes a gente superproduz e não consegue escoar, né? E acaba tendo que jogar fora. Ele fala muito do transporte, da movimentação, uma coisa que me chama muita atenção. Ele fala, cara, maior utilização de energia, emissão de gases, né, nos transportes, maior espaço requerido para a movimentação dos estoques, enfim, maior quantidade de embalagem. E ele traz uma série de impactos aqui, cara, que assim, eu nunca tinha parado para pensar, sabe? Que uma ação que a gente faz dentro da produção gera esse impacto, né, positivo. Quando a gente positivo ou negativo, quando a gente superproduz, a gente está gerando um impacto negativo no meio ambiente, porque a gente ou vai ter que jogar fora aquilo, ou vai ter que, né, de alguma forma, se desfazer daquilo, e normalmente a gente não consegue reaproveitar ou nem vender. Cara, e aí como que as coisas que a gente faz, né, como, enfim, agentes de mudança, pessoas que fazem kaizens de melhoria com esse olhar de sete desperdícios, conseguem impactar nisso, né? Então, por que que a gente, né, nós profissionais de Lean, enfim, de melhoria, né, não podemos criar esse olhar e ajudar, né, e aí trabalhar em conjunto com uma área de meio ambiente para mostrar esses resultados para a empresa, enfim, para a alta direção, porque talvez o processo não venha de cima para baixo, né, mas talvez se a gente começar de baixo para cima, mostrando a evolução, mostrando os resultados, a gente consiga impactar. Você pensa assim também? Sim, não, eu acho que é bem por aí até. Você tá vendo que eu tô super Tem, empolgada, né? não, tem vários trabalhos que fazem justamente isso aí que você comentou, né? A gente pega os sete desperdícios e a gente associa com possíveis impactos que esses sete desperdícios podem gerar. Eu acho que quando a gente passa a medir isso, né, mostrar que isso também traz um impacto ambiental, isso eu acho que pode servir como um fator motivador para quem está aplicando a melhoria, né, para o time, para a equipe Kaizen, por exemplo, mostrar que o trabalho dela não só está resultando em ganhos para a empresa, mas ganhos ambientais que isso reflete em todo, né, o entorno. Então, eu acho que isso tende a é mais um fator de motivação. Existem conflitos? Existem, mas eu acho que eu defendo que o Lean é um ótimo catalisador para essas questões. Eu acho que a gente precisa estar em sintonia com os especialistas de meio ambiente, você não pode deixar eles de forma alguma, mas eu acho que empresas que são Lean, elas já estão muito preparadas para mostrar os seus resultados Para virar a chave, né? para virar a chave. Tanto que os primeiros estudos eram para ver que empresas que têm Lean davam resultados melhores em redução de impactos ambientais. Então, a maioria dos estudos mostram essa relação diretamente proporcional. A gente tem alguns conflitos, mas que eu acho que a partir do momento que a gente integra esse modo de pensar no Lean, esses conflitos eles podem ser balanceados e a gente pode encontrar uma solução ótima para isso. Com certeza. E aí, você tem algum case, assim, alguma empresa que você viu, trabalhou, enfim, ou estudou, que tenha, enfim, quais foram os ganhos, por onde ela começou, enfim, tem algum case que você possa compartilhar com a gente? Olha, a gente passou em projetos de pesquisa que eu posso falar assim, agora em duas empresas que tinham já questões de meio ambiente isoladas do Lean e tinham Lean. E essas empresas passaram a ter um sistema, a desenvolver um sistema de gestão único.
pautado no Lean e incluindo essas questões de meio ambiente. Então, começaram a mensurar. Algumas utilizam o VSM, que é o mapa de fluxo de valor, e consideram quais são os principais indicadores dessas empresas que integram essas questões. Consumo de energia, consumo de geração de resíduos e consumo de água. São os três aspectos que, como a gente comentou no começo, são os três aspectos mais fáceis de serem mensurados. Emissões é um aspecto importante, porque tem relatórios que cobram isso, só que é um aspecto ambiental um pouco difícil de ser medido. Mas essas empresas que fizeram isso, elas têm um caso interessante, pontual, que aconteceu em alguma dessas empresas, Kaizens voltado para melhorias ambientais. Então, Kaizens a partir de ideias de funcionários, que coisas, por exemplo, o consumo de papel é muito comum de reduzir, isso gera, né, um impacto ambiental e redução de custos muito grande. A própria forma de, né, melhorar a qualidade, eu consegui reduzir o consumo de materiais. Então, tem cases nesse sentido que são bem interessantes. Um case interessante é a questão do SMED, troca rápida de ferramenta. Troca rápida de ferramenta, que eu consigo economizar energia quando eu não deixo muito tempo minha máquina parada sem produzir. Então, isso é um ganho que a gente consegue medir de impacto ambiental também. Legal. E aí eu até lembrei que agora que a Globo tem um programa bem grande, assim, né? Que até ela passa bastante na televisão, que é o Menos é Mais, né? E aí ela tem várias ações voltadas para isso, né? E, por exemplo, no começo do ano a gente passou por um movimento lá que foi lixo zero. Ela acabou com todos os copinhos, né, descartáveis e copinhos de papel e tudo mais. E aí ela deu um kit para os funcionários com aquele copinho, né, flexível e uma canequinha de café. E assim, parece bobo, né? Mas, porra, eliminou lá uma quantidade bizarra, né, de copinho plástico que a gente consumia, porque todos os bebedouros tinham dispenser de copinho plástico e, pô, são mais de, sei lá, mais de 1.000, sei lá, bebedouros espalhados dentro dos estúdios. Então, cara, é um volume muito grande. E eles começaram vários outros movimentos, né? De, por exemplo, limitar a questão do acesso à impressora, a limitar, né, o quanto você pode imprimir, vários outros movimentos voltados para isso. Inclusive, eles fizeram lá um trabalho muito legal que foi voltado para justamente para emissão, né? Porque todos os carros hoje que circulam, né, carros próprios da Globo, eles são zero emissão, né? Eles são elétricos, então eles não emitem. É claro que você troca um pouco um impacto por outro, né? Tem um impacto lá da energia que você precisa gerar, enfim, para consumir. Mas se você botar na balança, né, a gente ganha mais com menos emissão. Enfim, e eles fazem vários movimentos nesse sentido que são bem bacanas, são pequenos, se a gente for, né, olhá-los A individualmente, soma, mas, né? né, quando a gente soma. Esse exemplo que você falou do carro, né? Me fez lembrar outro case de empilhadeiras. Quando melhora o layout, né? Por exemplo, muitas empresas têm um layout, um fluxo muito mal definido. Então, quando eu desenho um layout, eu consigo produzir mais rápido, aquela movimentação da empilhadeira parece uma coisa pequena, mas várias vezes ao dia eu vou consumir mais combustível. Então, eu tendo uma menor movimentação, eu vou reduzir o tempo de movimentação e vou estar reduzindo também o consumo de combustível. Então, são várias coisas que, se a gente medir, né, a soma no final de um ano vai gerar redução de impacto, redução de custo, melhoria em qualidade, né, que vai Com reverter certeza. Eu acho em que ganho. o meio ambiente, esse olhar para o meio ambiente é muito isso, né? Às vezes a gente fica com a coisa do começar, porque a gente fala, eu vou começar aqui, mas, pô, o meu impacto é tão pequeno, né?
Mas quando a gente para pensar, o meu impacto é pequeno, mas se somado com o seu, somado com o do outro, mais o do outro, que é pequeno, no final das contas, a gente vai ter um impacto muito grande, né? Então, Sim, por isso que eu falei desde o início, para mim a palavra é consciência, né? A gente precisa tomar a sim, consciência de que esse olhar ele é importante, que a gente precisa ter e que não importa o tamanho, né, do impacto, o importante é a gente fazer para que no final das contas, juntos, o impacto seja enorme e bastante positivo. Aí aqui sim. nesse artigo que eu estava te falando, ele trouxe alguns exemplos. Ele fala aqui que, ó, por exemplo, a planta da Bridgestone, né, com a implementação lá do Lean, conseguiu diminuir 53% da geração de detritos sólidos e tóxicos, além de diminuir 38% da quantidade de sucatas, que é uma empresa que produz pneu, né? Pneu é uma Olha só. coisa Aham. que é É bastante altamente poluente, né? poluente. E é interessante isso que você falou das pequenas ações. E o Lean, ele tem muito isso, de envolver, né, os funcionários em pequenas melhorias. São pequenas melhorias dia a dia, né, Impactam no que todo, né? impactam um todo. E isso eu acho que torna, né, a melhoria mais sustentável ao longo, né, do tempo, para manter toda essa filosofia de melhoria contínua. Com certeza. É, acho que a Enfim, Carol complementou aí, né, que para fazer destinação de isso aí resíduos, além tem do custo do custo. material que eu não usei, o custo da disposição. Perfeito. Legal. É, E aí ele fala aqui, ó, tem outro exemplo que eu achei legal. Ele fala que a instalação de produção da Boeing, localizada em Washington, implementou o sistema Lean, reduzindo a movimentação mecânica, o downtime e o uso de produtos químicos em 12% por avião. Então, assim, imagina, né? 12% por avião, o quanto, né, de resultado no somatório a gente não tem. Cara, tem Sim, muitos outros cases legais aqui. Para quem é. quiser, são artigos que estão no site do Lean Institute Brasil. Procura lá, né? Lean, meio ambiente e tal, que vai aparecer. A nossa live está terminando, tem 1 minuto e 30 aí, junto. Eu É, queria te agradecer por ter participado comigo aqui. Eu amei o assunto, assim, posso te legal. garantir que você me fez tomar a consciência de que eu preciso, como agente de mudança, impactar positivamente isso. Para quem está assistindo a gente, fica uma mega dica de profissão do futuro, que eu acho que cada vez mais as pessoas vão querer ter esse olhar, as empresas vão precisar ter esse olhar. E muito obrigada por todo mundo que assistiu a gente. Muito obrigada a você, Jandra, pelo seu tempo. Ah, obrigada aí, Fernanda, pelo convite. Muito bacana. Eu gosto muito de falar desse tema. E é legal saber que despertou esse interesse. Mais legal ainda vai ser ver os casos na Globo aí no futuro. Me mandar aí algum Kaizen que vocês fizeram aí e os ganhos ambientais que vocês conseguiram. Já tem E para alguns quem assistiu, acontecendo aí. A gente está ó, fazendo um de legal. redução de consumo de madeira. Olha só. Olha só, legal. Bacana. Não dá para divulgar esse em alguns artigos, mas foi muito bacana, né? Agradeço a participação aí do pessoal. E qualquer dúvida, né? Só entrar em contato, que a gente tem artigos para acrescentar mais ainda. É um tema que está crescendo e a gente precisa estar atenta a isso para a gente se manter competitivo e